Segue para a sanção do presidente Lula o projeto que trata da taxação dos investimentos no exterior, as chamadas offshores, e dos fundos voltados para aplicadores de alta renda. O texto é considerado essencial para o Ministério da Fazenda, que tem como meta zerar o déficit das contas públicas e aumentar a arrecadação no ano que vem. O governo espera que a proposta garanta recursos da ordem de 20 bilhões de reais em 2024. De Brasília, a gente está em contato agora com o João Pedro Melo, trazendo as principais informações desse projeto e aprovação considerada uma vitória, uma grande vitória para o governo Lula, né, João Pedro? Bom dia para você. É isso, Carla. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando, está seguindo agora para a sanção do presidente. Isso deve acontecer na volta dessa viagem ao Oriente Médio, essa questão das chamadas offshores e dos fundos exclusivos. Esses dois textos foram aprovados de maneira simbólica ontem no Senado Federal e agora são considerados essenciais para o Ministério da Fazenda, que tem como meta zerar o déficit das contas públicas e aumentar, obviamente, a arrecadação para o ano que vem. Segundo os projetos, ou esse projeto, fundos exclusivos mantidos por cotistas, tem um investimento inicial de 10 milhões de reais e vão ser tributados em 20%. Os de curto prazo em 15% e, na verdade, em 15% de longo prazo, Os 20% de curto, 15% de longo, para não ter nenhuma confusão. Segundo o Ministério da Fazenda, existem cerca de 2.500 brasileiros que aplicam nesses fundos e que têm um patrimônio de mais de 870 bilhões de reais. As offshores serão declaradas a partir do ano que vem, com a apuração do lucro da pessoa jurídica. Isso está sujeito à tributação de também 15%. O Ministério da Fazenda espera que essa proposta aumente a arrecadação em 20 bilhões de reais no ano que vem, mais 54 bilhões de reais até 2026. Mesmo com a votação simbólica, teve crítica, nesse projeto. O senador Oriovisto Guimarães afirmou que o texto dessa tributação é mal feito. Vamos ouvir. Tanto o come-cotas para os fundos exclusivos, como o imposto sobre as offshore, são tecnicamente horríveis, mal feitos, que o governo vai comer cota de um fundo fantasma, porque até dezembro não vai existir mais no Brasil fundo exclusivo. O projeto é tão aberto, tem tanta chance de mudar a aplicação para outras aplicações que não vai ter esse come-cota, que a minha previsão é muito simples: em janeiro do ano que vem não vai haver mais fundo exclusivo no nosso país. Bom, a grande questão é que o governo está meio que atirando para todo lado, A gente viu ontem o presidente, em exercício, Geraldo Alckmin, falando a respeito da tributação daquelas compras de até $50, que ele é favorável, que essa questão tem que aumentar a arrecadação, e agora também foi aprovado esse projeto dos fundos exclusivos. Há também uma expectativa com relação às apostas esportivas, só que esse texto ele foi adiado ontem, Tinha uma expectativa de análise, mas não foi analisado pelos parlamentares. Essa proposta estabelece taxação de 12% sobre empresas e de 15% sobre os prêmios obtidos por apostadores. E ele agora deve ser votado na semana que vem, com a volta de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O relator dessa proposta é o senador Ângelo Coronel. Ele disse que o texto vai ajudar a financiar programas sociais do governo. Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo das duas propostas é trazer equilíbrio para o orçamento federal, justiça tributária e também aumento na arrecadação, ou seja, o governo perseguindo a todo custo a meta de déficit zero. Assim, algumas críticas de que o governo, ou a oposição, critica dizendo que o governo vai tentar aumentar essa arrecadação com a cobrança de impostos e não cortando na carne, que é o que a gente espera. O enxugamento da máquina, aquela coisa que a gente ouve falar tanto e tanto tempo e que nunca acontece. Mas fica aqui, o registro dessa vitória. O governo conseguiu conversar com o Congresso Nacional e aí a gente segue acompanhando o que vai acontecer nesse restinho de ano, e é restinho de ano mesmo, JP, porque daqui a pouco entra o recesso no Congresso Nacional e aí quem é que fica em Brasília trabalhando? Só a gente, Gente como a gente. Só o cidadão mesmo. Não que os políticos não sejam cidadãos, mas Que dia, JP? Dia 23 é o último dia previsto de trabalho. Eles têm até o dia 23 de dezembro para votar o orçamento, mas a gente sabe que vai ser muito antes, Ninguém vai querer ficar aqui praticamente até a semana do Natal, Ninguém.
Valeu, JP. Obrigada, viu, pelas suas informações. Valeu, Até mais, beijão. viu? Um beijo. Até. Ontem a gente acompanhou aqui também, né? O Senado recebeu as primeiras visitas dos indicados pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Ministro da Justiça, Flávio Dino, e o subprocurador-geral Paulo Gonet começam ali aquele beijamão, bater na porta dos parlamentares, buscando apoio para assegurar a vitória na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. A gente segue ainda em Brasília, agora com Márcio Rocha. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o subprocurador-geral da República, Paulo Gonet, devem continuar visitando os gabinetes dos senadores em busca de apoio para a aprovação de ambos para os cargos que foram indicados. Dino foi escolhido pelo presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal e Gonet para a Procuradoria-Geral da República e precisam ser aprovados pelo Senado antes de assumirem os postos. Eles serão sabatinados no dia 13 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça, onde precisam da maioria simples dos votos para serem encaminhados para votação no plenário. Questionado sobre a PEC que limita as decisões tomadas pelo Supremo, Dino disse que respeita a CCJ, mas que algumas respostas só serão dadas na sabatina. Quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição. Eu tenho falado com muitos senadores e, como disse, eu nem pergunto a alguns que eu conheço há largo tempo, e isso transcende ao fato de hoje contingencialmente serem governo ou oposição. Para um cargo no judiciário, isso não é relevante. Se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado e de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre. Ontem, depois da participação em compromisso na Arábia Saudita, o presidente Lula falou sobre a indicação de Dino e Gonet. O petista afirmou que eles são as melhores pessoas que poderiam ser nomeadas para os cargos e que espera a aprovação do Senado. Eu indiquei os dois porque entendi que os dois eram as melhores pessoas que eu podia indicar. Eu espero que o Senado, estude, analise o nome dele, faça o debate que quiser fazer. Espero que os dois sejam indicados, porque, assim, se eu não fizesse agora, eu não teria tempo de colocar em debate o nome deles antes do encerramento da atividade do Congresso Nacional. Eu acho que são duas pessoas qualificadas. Ainda na Arábia Saudita, Lula afirmou que a desoneração da folha de pagamento deve ser acompanhada de benefícios ao trabalhador. A declaração é uma justificativa do presidente ao veto integral do projeto que prorrogava a medida até 2027. Ele afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trabalha para propor uma alternativa ao texto até o fim do ano. Na avaliação do petista, o projeto atual não traz garantias de que as empresas não farão mais demissões. Ao reduzir a desoneração da empresa para você melhorar a renda da empresa, é importante você garantir emprego para os trabalhadores. E a lei não diz absolutamente nada. Obviamente que eu vetei uma lei, o veto pode ser derrubado, mas eu acho que a gente não pode apenas fazer desoneração sem dar a contrapartida aos trabalhadores. Os trabalhadores não precisam ganhar alguma coisa nessa história. Ou seja, a empresa deixa de contribuir sobre a folha e o trabalhador ganha o quê? Não tem nada escrito que ele vai ganhar R$1 a mais, no seu salário. Então, essas coisas é bom que aconteça. Eu estou com dirigentes sindicais, com dirigentes dos empresários e com o governo, desde o começo do ano, negociando uma nova relação entre capital e trabalho no Brasil, uma nova legislação sindical, porque é ignorância daqueles que acham que o sindicato tem que ser enfraquecido para melhorar a vida do empresário. Não. Quanto mais forte for o sindicato, mais forte será a democracia e mais forte será a empresa. O presidente Lula desembarca hoje nos Emirados Árabes, onde vai participar da COP28, a Conferência do Clima das Nações Unidas, a partir de amanhã.
Antes de ir a Dubai, o chefe de Estado brasileiro está cumprindo a agenda no Catar. Ele esteve no Fórum Empresarial, se reuniu com o governante do país, o emir Tamim bin Hamad Al Thani. Ontem, na Arábia, né, o presidente Lula afirmou as intenções do Brasil, reafirmou que o país quer ser uma potência energética sustentável. Eu quero aproveitar esse fórum em novembro de 2023 para dizer aqui na Arábia Saudita que daqui a 10 anos o mundo vai dizer que se a Arábia Saudita é o país mais importante na produção de petróleo e de gás, daqui a 10 anos o Brasil será chamado a Arábia Saudita da energia verde, da energia renovável, porque é para isso que nós estamos trabalhando. O Supremo Tribunal Federal decide que a imprensa poderá ser punida por causa de declarações falsas de entrevistados que atribuam crime a outras pessoas. Essa tese foi fixada por unanimidade pelos ministros da Corte em julgamento finalizado ontem. O STF discutiu o tema a partir da análise de um processo específico movido pelo ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho, já falecido, inclusive, contra o Diário de Pernambuco. O jornal publicou uma entrevista de 1995 concedida pelo delegado Vandenkolk Vanderlei. O policial afirmou na ocasião que o político havia participado de um atentado à bomba no Aeroporto Internacional do Recife em 1966. Zaratini Filho processou o jornal e o caso foi escalando até instâncias e aí chegou ao Supremo Tribunal Federal, que deu ganho de causa ao ex-parlamentar. Com a tese fixada ontem, o STF define que a punição à imprensa será aplicada em 2 casos. O primeiro, quando houver indícios concretos de que a denúncia não é verdadeira e isso não estiver claro na reportagem. E segundo, quando o veículo deixar de comprovadamente observar o cuidado na verificação dos fatos. No julgamento, os ministros afirmaram que a proteção à liberdade de imprensa não admite censura, no entanto, eles ressaltaram que a legislação permite responsabilização em casos de informação com calúnia, injúria, difamação e mentira. Ainda assim, isso acendeu um alerta, né, Sheila, nas principais associações que representam jornais, revistas, a imprensa de forma geral, de até onde vai essa definição e as entrevistas ao vivo, o que é que acontece nesses casos. E aí, Sheila, eu também queria estender para uma novidade, digamos assim, na comunicação, nas comunicações, que são os podcasts, né? Alguns deles se enquadram na categoria jornalística. E nesses podcasts, e nesses casos, o que é que acontece? Também podem ser responsabilizados, né, as pessoas que recebem, os convidados, podem ser multados também em caso, mas aí a gente tem que relembrar que nesse caso específico, né, nesse processo específico, foi uma pessoa que mentiu concedendo essa entrevista, acusando uma outra pessoa de um crime, imputando um crime ao Zaratini. E aí a entrevista, enfim, foi publicada e sem nenhum tipo de desmentido. Nesses casos de entrevista ao vivo, quando o jornalista não percebe às vezes que aquilo se trata de uma mentira, o que fazer? Uma retratação basta? Né? A multa vai ser aplicada, um processo vai ser aplicado, então tudo isso precisa ser muito bem esclarecido, né? E as associações que representam a imprensa estão em contato sim com o STF para ter essas regras nos mínimos detalhes. Precisa, né? Porque os limites são muito tênues, né? Tudo muito sensível, tudo muito delicado. Qualquer avanço configuraria censura. Qualquer avanço, qualquer passo um pouco fora dessa linha, corre o risco, sim, de considerar uma censura. E como responsabilizar aqueles veículos ou jornalistas nesses casos de entrevistas ao vivo em que o personagem entrevistado em questão está ali, defende uma tese, faz uma acusação, eventualmente uma acusação leviana. Certamente, entre muitos entrevistados que a gente já teve aqui presentes, não é? Você acha que todo entrevistado falou verdades? Né? É claro, a gente não está aqui falando de verdades e mentiras, a gente está falando de acusações que depois não se comprovam como verdadeiras, né? São acusações que aí acabam gerando na ponta cometimento de crime, né? Então, quando há uma lista
de termos utilizados aqui pelo Supremo Tribunal Federal, como informações que configuram calúnia, injúria, difamação e mentira, a gente precisa entender o que está dentro disso. Mentira, por exemplo, né? Quantos entrevistados mentem nessas entrevistas? Né? Como é que ficam os jornalistas ao conduzirem essas entrevistas? Vão responder pelos seus entrevistados? Juridicamente falando, né? E a Carla apontou muito bem, né? Os podcasts, os canais no YouTube, isso é imprensa ou não é? Isso é jornalismo ou não é? Como se dará esse tipo de punição, sendo que a gente não tem uma regulamentação daqueles conteúdos que estão presentes nesses canais digitais? Né? Então tem muitas respostas ainda, até porque a gente está falando de algo que aconteceu há muitos anos. Foi avaliado pontualmente, mas cria jurisprudência, um precedente para análise de todos os casos a partir de agora. E a realidade mudou muito, muito, em especial com o surgimento desses novos atores produzindo conteúdos de maneira geral. E uma parte desses conteúdos, sim, é jornalismo, né? Bem, não que a imprensa não precise melhorar, e sempre precisa. Sempre. Né? A gente sempre precisa de novas ferramentas para que o conteúdo jornalístico tenha a maior qualidade possível. Estamos de com olho mais nisso. Apuração, com mais informação precisa. Exatamente. Mas sem censura. Nunca, censura nunca. Morre aos 100 anos o ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger, um dos maiores responsáveis pelas mudanças que o mundo atravessou no período pós-Segunda Guerra Mundial. Um homem que não tinha medo de fazer escolhas, o diplomata se caracterizou por estabelecer as relações entre países de maneira objetiva. Decisões de Kissinger atraem opiniões apaixonadas com defensores e detratores ao redor do planeta. E o Thiago Muniz está por aqui para trazer mais informações. Diga, Thiago. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Definitivamente, Henry Kissinger não tinha medo de tomar decisões. Ele ficou caracterizado por empregar nas suas ações e nas suas decisões, tanto na frente das câmeras, mas principalmente nos bastidores, naquilo que se convencionou chamar de realpolitik, ou seja, fazer a política para além de um ideal colocado ideologicamente, mas sim pensando no que essas consequências podem as consequências que podem ser geradas a partir dessas decisões. E ele não teve medo de agir nos bastidores a favor de ditaduras, mas também conseguiu feitos diplomáticos muito importantes, como, por exemplo, a abertura das relações dos Estados Unidos com a China e também a suspensão da corrida atômica dos Estados Unidos com a União Soviética. Heinz Alfred Kissinger nasceu na Alemanha nazista, um cidadão judeu. Ele conseguiu fugir, a família dele conseguiu fugir quando ele ainda era muito jovem. Eles foram para os Estados Unidos, conseguiram escapar, inclusive, da perseguição que levou à morte de outros membros da família. Ele fez faculdade, se tornou um especialista em relações internacionais, até ser galgado ao cargo de secretário de Estado, que é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, em 1969. E, a partir daí, ele conseguiu esses feitos nos governos de Richard Nixon e Gerald Ford. Então, essa política de apaziguamento com a União Soviética, a abertura das relações com a China, e ele até ganhou o Prêmio Nobel da Paz depois de ter conseguido um acordo de cessar-fogo na guerra do Yom Kippur, travada entre Israel e a Palestina. Depois que ele deixou o governo, a administração americana, ele continuou sendo uma figura extremamente influente. Não houve um presidente americano que não se consultou com Henry Kissinger. Tanto nomes díspares como Donald Trump, Bill Clinton, Barack Obama, com críticas ou não, todos eles em algum momento recorreram a essa figura, que é extremamente controversa. Considerado por estudiosos um secretário de Estado histórico, um dos maiores da história dos Estados Unidos, ele também é muito perseguido, tem muitos detratores por ter admitido a ocorrência de crimes de guerra por parte de aliados dos Estados Unidos e também por, durante a gestão dele,
ter permitido o apoio a ditaduras, inclusive na América do Sul e inclusive a ditadura brasileira. Durante o período dele como secretário de Estado, também ocorreu o assassinato de Salvador Allende no golpe de Estado no Chile. A Operação Condor, que levou à ascensão de presidentes militares nos países da América Latina, ocorreu durante boa parte do tempo da administração Kissinger. Um retrato que mostra como que ele é uma figura muito particular é que ele é uma figura extremamente respeitada na China. Agora, nesse ano ainda, ele foi para o país oriental, para a República Popular, e foi recebido com honras de chefe de Estado, já aos 100 anos de idade, dada a magnitude e a importância que ele é reverenciado no país do Oriente. Então, não estamos falando de uma figura fácil, estamos falando de uma figura que ajudou a moldar o mundo como nós vemos agora, a partir da segunda metade do século XX. Amado e odiado, Harry Kissinger parte aos 100 anos de idade. A causa da morte não foi revelada, ele teria morrido em casa, de acordo com a empresa de consultoria que ele mantém no estado americano de Connecticut. Guerra no Oriente Médio. Bom, e é claro que a propósito ainda da morte de Kissinger, falaremos muito ainda ao longo do dia, dada a importância para a história geopolítica recente dos últimos 100 anos, né, quase, mas das últimas décadas em especial. Então a gente vai falar logo mais sobre isso. Você já ouviu a vinheta. Para a gente atualizar aqui a situação no Oriente Médio, forças de defesa de Israel afirmam que a trégua com o Hamas será sim estendida. Esse prazo vencia ontem. Ontem mesmo a gente falava aqui com o Felipe Killing sobre a possibilidade de esse prazo ser estendido. Decisão foi tomada efetivamente depois que o grupo islâmico entregou ao Estado judaico mais uma lista com nomes de mulheres e crianças reféns que devem ser liberadas ainda hoje. Apesar disso, as tensões voltam a se acirrar depois que 3 pessoas foram assassinadas num ataque a tiros num ponto de ônibus em Jerusalém. A gente tem as informações mais recentes do conflito com o Arthur Coelho. Israel e Hamas chegam em novo acordo para estender a pausa temporária no conflito em Gaza por mais um dia. O cessar-fogo foi fechado minutos antes do fim do último prazo concordado. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem anunciado que Israel estenderá a trégua para cada dia em que o Hamas libertar 10 reféns vivos. Ontem houve a 6ª troca de prisioneiros desde o início da parada humanitária. Na manhã de hoje, o Estado judaico anunciou que vai distribuir mais armas para a população local. O anúncio ocorre após um ataque que deixar 5 mortos, dentre eles 2 atiradores, em uma rodovia que liga Jerusalém a Tel Aviv. Ainda não há informações sobre a motivação do crime desta manhã. É sempre bom ressaltar, quem acompanha na live tá vendo sorrisos, né? E é o que a gente queria tanto trazer e noticiar desde o início depois daquele ataque terrorista terrível, né? Que acabou com tantas mortes, essas pessoas sequestradas. E agora a libertação desses reféns. De volta aqui ao nosso continente, o Ministério da Defesa do Brasil intensifica as ações militares em Pacaraima, na região de fronteira com a Venezuela e Guiana. O reforço visa conter a escalada de tensão entre os dois países que disputam a região de Essequibo desde 1966. Território administrado pela Guiana concentra grandes reservas de petróleo, estimadas em 11 bilhões de barris. O governo venezuelano reivindica a região e marcou um referendo sobre uma possível anexação para o próximo domingo. Em nota, a pasta chefiada pelo ministro José Múcio não deu detalhes, mas afirmou acompanhar bem de perto a situação, promovendo maior presença militar nessa área. Curitiba é uma das cidades brasileiras que contam com rede de abastecimento de água potável para todos os moradores. É uma condição que existe hoje em menos de 10% dos municípios do país, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Há 2 anos, a capital paranaense passou pela maior crise hídrica da história. Por isso, resolveu investir pesado para garantir água para todos, como destaca o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Para a gente fazer um grande captador de águas preservado, não só para em épocas de estiagem, mas para garantir o abastecimento do futuro nessa nossa região que não para de crescer.
Curitiba coleta e trata o esgoto também de 97% dos imóveis. E por que a gente está falando disso? O fornecimento de água potável é um dos 67 indicadores do Prêmio Band Cidades Excelentes, que é uma parceria aqui do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila para valorizar a boa gestão pública em diferentes indicadores. Consultor do Instituto, Guilherme Ribas, destaca que a oferta do serviço impacta diretamente na saúde pública. Nós sabemos que tendo um abastecimento de água próximo, né, do ideal, que seja 100%, com acesso à rede de esgoto e com tratamento de esgoto, isso também melhora outros pilares, né, como também na questão, por exemplo, da saúde. Falamos de Curitiba, né? São Paulo e Paraná são os estados com os melhores indicadores de abastecimento do país. Ambos têm quase 90% dos municípios atendidos. A pior situação está na região norte, onde pouco mais da metade dos municípios fornece água tratada aos moradores. Você encontra mais informações sobre esse prêmio, Band Cidades Excelentes, no site band.com.br/Cidades Excelentes. Agora tem gente esfregando as mãozinhas porque hein? Chegou a hora, hein? Chegou o dia. Ouvindo. Primeira parcela do 13º salário deve ser paga até hoje. Era até hoje. Tem empresa que já pagou, o pessoal tá todo com um sorrisinho no rosto. Quase 91 milhões de pessoas têm direito a esse benefício. Fala, Paloma Moraes. Termina hoje o prazo para que as empresas paguem aos trabalhadores o valor integral ou a primeira parcela do 13º salário. Caso haja atraso nesse pagamento, a empresa será penalizada com uma multa administrativa no valor de R$ 170,16 por contratado, como explica o advogado trabalhista Breno Novelli. Ela poderá ser aplicada no caso de uma denúncia anônima na Secretaria Regional do Trabalho e Emprego ou em caso de uma fiscalização espontânea de um auditor fiscal do trabalho. Também há a possibilidade de previsão de multa na convenção coletiva da categoria daquele empregado, que pode fixar, em caso de atraso do pagamento de 13º ou qualquer outra descumprimento trabalhista, uma multa que pode chegar até um salário base daquele trabalhador. Ele orienta que, em caso de atraso no pagamento do 13º, o trabalhador primeiro procure a justificativa da demora no setor de recursos humanos da empresa. Caso o problema não seja resolvido, uma das opções é denunciar a situação de forma anônima nos órgãos competentes. E aí eu tô olhando no grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui para comunicação interna, né, dos funcionários aqui da Band News FM. E aí, ontem, às 2h58, Alexandre Bentivolio coloca no grupo para a Festa Geral da Nação. Caiu a primeira parcela do 13º, festinha, todo mundo celebrou e tal, não sei o quê. Vem o Renan Suquevicius. E já foi embora. Acho que muita gente vai se identificar com o Renan, né? Caiu, já foi. Que situação! Bem, a Rádio Band News FM retoma a série de entrevistas sobre a situação da indústria na região nordeste do país. Convidado dessa vez é o presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, Francisco Gadelha. O empresário destacou que a estrutura de transporte rodoviário no estado é a melhor do Nordeste, o que ajuda a impulsionar o setor industrial. No entanto, Gadelha disse que a situação poderia ser melhor para navios e trens de carga. Nós temos um porto de calado pequeno e calado baixo, como é o Porto de Cabedelo, que tem apenas 11 metros de calado. E temos uma ferrovia que nós vamos forçar essa reinserção dessa ferrovia, que corta todo o estado da Paraíba e, inclusive, deriva para o porto de Suape, no Recife. Então, nós vamos lutar para voltar a funcionar essa ferrovia, que é a Transnordestina, a nova Transnordestina. Hoje a Band News FM realiza 2 entrevistas da série especial sobre a situação da indústria na região Nordeste. Ao 12h15, nós vamos conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, Edilson Baldez das Neves. E à 1h20 é a vez do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Sergipe, Eduardo Prado de Oliveira. As entrevistas são realizadas dentro do programa Band News no meio do dia, que tem a apresentação de Eduardo Oineg, Débora Alfano e Fábio França. Mais das notícias de hoje, no interior de São Paulo, cidade de Paraibuna passa por uma madrugada de terror, com ataques em pelo menos 2 agências bancárias. O Lucas Belotti está aqui no estúdio. Acompanha esse assunto e traz os detalhes pra gente. Fala aí, Lucas, bom dia. Bom dia, Sheila, para você, para os nossos ouvintes. Polícia que procura agora por esses criminosos que atacaram agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil em Paraibuna, cidade que é localizada aqui no Vale do Paraíba, interior paulista. Não há informações de feridos. A ação é muito semelhante às organizadas pelos grupos conhecidos como Novo Cangaço. Imagens obtidas aqui pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação
comunicação, que a gente exibe na nossa live agora, mostram 2 veículos do tipo SUV passando pelas ruas da pequena cidade que tem menos de 20 mil habitantes. Esses carros de grande porte, como os SUVs e as caminhonetes, são muito utilizados também nesse tipo de ação por conta da grande capacidade de armazenamento, tanto de armas quanto do dinheiro que é levado pelos criminosos. Outros vídeos mostram cerca de 10 a 15 homens encapuzados, vestidos de preto e portando armas de grosso calibre, atacando uma dessas agências bancárias. A gente também exibe na live. Moradores, inclusive, gravaram o momento das explosões e do susto causado na cidade. Mano, arrancou o telhado, parça. Arrancou o telhado lá. Do Caixa Econômica. Ainda não há informações por parte da polícia qual o valor total levado por esses criminosos. Em entrevista aqui à Band News FM, o morador de Paraibuna, Reginaldo Ribeiro, conta que o barulho dos tiros assustou a população em uma madrugada de terror. Foi por volta das 2h40 da manhã. Eu tenho o barulho do tiro, né, do primeiro tiro. Aí eu levantei, saí pra fora de casa e fiquei olhando pra cidade. Daí que eu escutei uma rajada de tiro, vários rajadas de tiro e o estouro da bomba, da primeira bomba. E foram várias explosões. A cidade de Paraibuna é cortada pela Rodovia dos Tamoios, que é uma importante via que liga o município de São José dos Campos ao litoral norte do estado de São Paulo. A polícia acredita, inclusive, que o grupo tenha utilizado essa rodovia para fugir rapidamente antes da chegada dos agentes de segurança pública. Valeu, Lucas. A gente vai ao Rio de Janeiro agora porque está preso o homem suspeito de ter baleado a própria mulher e matado aquele agente da Força Nacional de Segurança Pública na zona oeste do Rio. Informações chegando com Pedro Dobal. O corpo do agente da Força Nacional morto após ser baleado no Rio de Janeiro vai ser enterrado na tarde de hoje em Maceió. Edmar Felipe Alves dos Santos, de 36 anos, era soldado da Polícia Militar de Alagoas desde 2020. Segundo a corporação, o corpo dele vai chegar ao aeroporto Zumbi dos Palmares por volta das 11 horas e à 1 da tarde está previsto um cortejo da funerária até a capela onde acontecerá o velório. O agente foi atingido na cabeça na noite de terça-feira, na porta da casa onde estava hospedado em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. O suspeito é um homem que também havia atirado na companheira, que segue internada. Eduardo Santa Rita Carvalho, de 24 anos, fugiu, mas se entregou no dia seguinte. Vizinhos afirmam que ouviram uma discussão acalorada entre o casal e barulho de objetos quebrando. Quando houve o primeiro disparo, o soldado teria ido checar o que estava acontecendo e acabou baleado. A Defesa Civil de Alagoas alerta para o risco iminente de colapso do solo num bairro de Maceió, onde funcionava uma mina mantida por uma empresa petroquímica. Os detalhes com Diego Barreto. Mais de 20 mil famílias de 5 bairros de Maceió, capital alagoana, se deslocam para outras áreas depois que a Defesa Civil da cidade confirmou risco iminente de colapso em uma mina da Braskem. O governador Paulo Dantas anunciou que equipes da Defesa Civil Nacional e do Sistema Geológico Brasileiro chegariam ao município para acompanhar a situação. Além disso, uma reunião foi convocada no gabinete de crise do governo. Algumas medidas devem ser anunciadas hoje pelo governador. E essa história é tão grave, vem de tanto tempo, se arrasta de tanto tempo, né, que já tem até documentário que mostra o que acontece com essas pessoas que têm que se deslocar de casa, têm que sair das suas casas, procurar novos locais de moradia por causa desse colapso no solo, né, e novos tremores. Então é uma situação muitíssimo complicada e a gente tem que ficar de olho mesmo no que acontece, né, em diversos bairros diferentes agora, mais especificamente em um bairro de Maceió. Ô Sheila, vamos falar sobre a vida do brasileiro. Ela é fácil? Não, ela não é, mas ela tá um pouco mais longa. A expectativa de vida dos brasileiros volta a subir e chega a 75 anos em 2022. A gente está falando de um levantamento do ano passado, né? O número representa uma elevação na comparação com os anos de pandemia e a gente tem mais detalhes agora desse levantamento, né, com a Luana Bernardes. A expectativa de vida no Brasil em 2022 ficou em 75,5 anos, de acordo com dados das tábuas da mortalidade que foram divulgados ontem pelo IBGE. O número representa uma recuperação parcial após 2 anos seguidos de quedas, em 2021 e 2020, quando a pandemia de Covid-19 fez mais vítimas. Os números preliminares apontam que a expectativa de vida em 2020 foi de 74,8 anos,
2 a menos do que o estimado anteriormente, de 76,8 anos. Já em 2021, ano da pandemia, com mais mortes, a projeção foi de 72,8 anos. Quando a gente observa o gráfico, a gente vê o tamanho da tragédia que a pandemia proporcionou, infelizmente, para a população brasileira, né? Inclusive com esse impacto, a gente vinha de um histórico muito longo, né, de aumento na expectativa de vida aqui no Brasil, e aí a gente chega ali no pico em 2019 com 76,5. Para 2020, a expectativa de vida caiu para 74,8. Em 2021 para 72,8. E aí agora com uma nova subida, uma recuperação, como disse a Luana, parcial, né, de 72,8 para 75,5. Mas ainda assim, a última vez com 75,5, 2015. Então a gente ainda tem uma recuperação. Que tragédia que foi para a população, inclusive nesse sentido, né? Tem gente perguntando aqui sobre mulheres. Mulheres continuam, né, com uma expectativa de vida, e essa é uma tendência mesmo. A expectativa de vida era de 80,5 anos em 2021, caiu para 79 anos em 2022. Para os homens, expectativa de 72 anos. Então, homens 72, mulheres 79. Com a movimentação de mais de 7 mil pessoas, chega ao fim o maior evento de gestão e inovação da América Latina. Mais detalhes chegando com o André Coutinho. Foram mais de 160 palestrantes nacionais e internacionais que geraram quase 85 horas de conteúdo voltado para a gestão e inovação empresarial. Pouco mais de 7 mil pessoas passaram pelos pavilhões do Expo Transamérica, na Zona Sul de São Paulo, nos 2 dias da HSM+ 2023, que terminou com uma palestra inspiradora de atletas multicampeões. 14 vezes medalhista de ouro em Paralimpíadas, o nadador Daniel Dias passou pelo estúdio da Band News FM na feira. A gente falou com empresários, né? Então essa é uma das coisas legais que o esporte tem proporcionado. Dá para você linkar muita coisa, né? De que você passa na vida, de que você enfrenta, e o esporte eu potencializa muita coisa na vida. Façam atividade física, a gente vai aprendendo, você aprende com as derrotas, você aprende com as frustrações, você aprende com a vitória. Deixa eu só fazer uma correção um pouco mais cedo. Eu falava sobre os torcedores do Botafogo muito decepcionados com essa temporada 2024. Calma, não foi uma previsão. Espero que 2024 seja melhor, né? De menos emoções negativas para o torcedor do Botafogo. Queria dizer 2023 mesmo, viu, Sheila? Porque agora o nosso tema é futebol, né? Aqui tá escrito o seguinte: em uma rodada com uma combinação perfeita de resultados. Perfeita para quem? Pro Palmeiras, evidentemente. Palmeiras goleou, abriu vantagem na liderança do Brasileirão, e aí na parte de baixo, Bahia e Santos perderam e, portanto, estão correndo riscos sérios. Não conseguem se distanciar não da zona de rebaixamento. O resumo dessa rodada com Yuri Queiroga. O Palmeiras fica mais próximo do 12º título brasileiro, com a vitória por 4-0 sobre o América Mineiro nesta quarta-feira e com o tropeço do Botafogo diante do Coritiba. O Glorioso abriu o placar de pênalti com Tiquinho Soares aos 50 minutos do segundo tempo, mas quando ninguém mais imaginava que pudesse acontecer, levou o empate com o Edu. A equipe agora tem os mesmos 63 pontos do Atlético Mineiro, que venceu o Flamengo por 3-0 no Maracanã e está na terceira colocação, enquanto o Mengão caiu para quarto. Os 3 times têm 3 pontos de desvantagem para o Verdão, que já pode ser campeão no domingo se vencer o Fluminense e todos eles tropeçarem. Ainda nesta quarta-feira, o São Paulo venceu a primeira fora de casa, batendo o Bahia por 1-0 em resultado que agradou torcidas de Vasco, Santos, Cruzeiro e Corinthians, que lutam contra o rebaixamento. O tricolor baiano continua abrindo o Z4. Melhor para o Santos, que levou 3-0 do Fluminense na Vila Belmiro e segue em 15º com 43 pontos, 2 acima da zona de rebaixamento. Por fim, o Internacional venceu o Cuiabá por 2-0, jogando na Arena Pantanal. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você.
Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Santos 0, Fluminense 3. Fiquei muito triste. O Santos ainda está cheirando a Série B. E o Flamengo? Atlético Mineiro 3, Flamengo 0 em pleno Maracanã. Bahia, jogando em casa, perdeu para o São Paulo por 1-0. E tivemos também o Cuiabá, rapaz, que olha, é difícil ganhar lá, mas o Internacional foi a Cuiabá e ganhou. Cuiabá 0, Internacional 2. E o Palmeiras? Estava na cara, né? O América Mineiro tinha caído já e o Palmeiras meteu 4-0. Eu vou ficar com o Palmeiras para ser campeão. E o Coritiba? Coritiba em casa empatou com o Botafogo em 1-1. Botafogo fez 1-0, 3 pontos no bolso, mas aí tomaram um gol aos 700 minutos do segundo tempo. E eu peço desculpas, porque eu passei o ano inteirinho em Canhões, como a Band News FM, dizendo que turno e retorno, pontos corridos é um lixo, uma porcaria, pois eu fui desmentido pela realidade. Este campeonato brasileiro de pontos corridos, turno e retorno, é o maior campeonato que já tivemos, não é exagero não, tá emocionante, nas duas pontas da tabela. Grande abraço e até amanhã.